Olá, projetista! Bem-vindo a mais uma aula aí do curso de projetos elétricos aqui da Engerral. Bom, até aqui nós desenvolvemos muita coisa no nosso projeto. A gente pode considerar que ele está praticamente pronto, né? Faltando apenas alguns ajustes dentro da prancha aí e conferir também as informações. Daqui para frente vai ser muito mais tranquilo. Mas nessa aula eu irei ensinar a ferramenta automática do programa para dimensionamento de eletrodutos. Eu já vou adiantar para vocês, eu não uso eletroduto menor que 3/4 polegadas nos meus projetos de jeito nenhum. Eletricista nenhum merece sofrer para passar cabo dentro de tubulação apertada. Por isso eu já vou providenciando aí a melhor maneira possível. Afinal, eu também sou eletricista, né? De obra eu conheço e vocês sabem disso. Bom, chega de papo, vamos aprender mais um pouco dos critérios da norma e aplicar também o dimensionamento dos eletrodutos, levando em conta a taxa de ocupação. Lembrando que é o seguinte, recomendação minha, começa sempre do 3/4 polegada para cima, tá bom? Vamos lá aprender. Estamos de volta então aqui dentro do AutoCAD, meu querido. Alguns ajustes que a gente fez aqui foi apenas uma limpeza de cabos, né, que não faz sentido. O programa ele mostra pra gente a bitola do cabo de aterramento, né? Então a gente fez uma pequena limpeza aqui, né, tirando cabos em duplicidade que saiu. Aqui também nós mudamos a cor, né, da letra dentro da indicação do trecho. Colocamos ele na cor amarela para ficar mais visual aqui na nossa aula. Novamente, você pode escolher a cor que você achar melhor aí nesse ponto, tá? De indicação e criar seu próprio padrão. E agora chegou a hora, então, de dimensionar os eletrodutos. André, você já falou que você não aceita eletroduto menos de 3/4, você não utiliza, que é uma boa prática. Então, novamente, eu reforço isso. Não põe eletroduto menor que 3/4, não, cara. Isso aí é sacanagem com o eletricista, tá? Como que a gente faz isso? Olha, tem uma ferramenta chamada dimensionamento, tá? Aqui, ó, na Proelétrica. E aí você clica nela e ele vai ter a opção aqui, ó, dimensionar eletrodutos, tá vendo? Então você clica nele, nessa opção, ele vai me dar um aviso de versão estudantil, né? E aí depois ele pergunta, você quer dimensionar a tubulação de quê? Todo o desenho, uma parte ou um duto específico? Olha, eu quero dimensionar todo o desenho. Ele vai abrir para mim uma caixa de diálogo com todos os trechos, olha que bacana isso. Ele é encontrado eletrodutos com dimensão maior do que a calculada. Ele fala continuar, usar dimensionamento existente ou remover do dimensionamento. Eu vou colocar usar o dimensionamento existente, tá? Que aí ele já vai manter para mim o que ele calculou. E olha que bacana aqui, ó. Eu tinha indicado já, né, ao longo do programa que eu queria tudo com 3/4, né? Que eu não aceito meia polegada. Você vai ver que se ele fosse dimensionar pra gente, eu clicar ali, por exemplo, naquela opção antes, né, continuar, quando ele apareceu pra mim, continuar, ele iria recalcular tudo pra mim. Então ele não precisa, porque eu já tinha indicado que eu quero usar 3/4 no circuito de distribuição e quero usar uma polegada no circuito do chuveiro. Então os trechos 12 e 13, que eu vou até grifar eles pra você ver, ó, ele tá com a dimensão existente, que é o que eu indiquei. Então esses dois circuitos aqui, ó, trechos 12 e 13, ele fala que eu tenho que usar eletrodutos de 1 polegada. Bom, se a gente for ver por colunas aqui, ó, na primeira coluna, ele fala para mim aqui de tubo, né, qual que é o trecho, então ele vai até 50 e poucos trechos aqui, acho que dimensionou 58 trechos, né, de eletroduto, que ele identifica, bacana. No número de fios, ele fala quantos fios passa dentro desse eletroduto, né, cada trecho desse. Número de curvas, isso é muito bacana, já calcula as curvas, né, que já tem em cada trecho desse. O comprimento, né, desse trecho, o comprimento do eletroduto em cada trecho desse, depois você sabe isso, depois o programa vai somar e vai nos dar uma quantidade, né, de comprimento de eletroduto 3/4 e tal, para você fazer o pedido, né, a lista de material. O comprimento máximo desse trecho por norma, né, que é conforme o número de curvas. Então, por norma, a gente pode botar entre caixas de passagem até 15 metros. A cada curva diminui 3 metros. Então, você vai vendo que, ó, aqui eu não tenho curva nenhuma, é um trecho reto. Então, ele me fala que eu posso ter até 15 metros se eu precisar. E, na verdade, eu tenho 1,77 m só. E aí ele vai me fazendo um comparativo, se tiver alguma coisa errada, ele mesmo já redimensiona pra gente, tá? A dimensão foi a que eu indiquei, mas se você não indicou nenhuma dimensão, você vai ter que indicar aqui, nessa parte. Então você tem como, por exemplo, clicar em qualquer um aqui, ó, e mexer na parte de alterar diâmetro. Você vem aqui, ó, e altera para qual diâmetro você quer. Ah, André, nesse trecho aqui eu quero passar 1 polegada e 1/4. Você pode alterar qualquer um, alterar tudo. Então se você alterar o diâmetro ali, essa função é para alterar na tabela. Aqui ele me fala a taxa máxima de ocupação, né, que eu tenho nesses eletrodutos, e aí ele vai me dando aqui, ó, você foi em configurações, aqui, ó, ele já me fala o que a norma manda. A norma fala, ó, para um cabo, 53% de ocupação, ou seja, metade do eletroduto eu posso ocupar. Para 2 cabos eu posso ocupar só 30%. Para 2 ou mais cabos, 40%.
Isso aqui, gente, é uma taxa normativa, tá? Então, você mantém a configuração do jeito que ela está aqui. Ele me fala o diâmetro mínimo a ser utilizado no dimensionamento, então aqui ele já veio uma configuração de 15 milímetros também. Se você quiser alterar, pode alterar, mas eu recomendo não mexer, porque ele já vai calcular de acordo com o que você já pediu, e dá um ok aqui para poder seguir em frente, tá? Aí ele me fala, ó, utilizado. Lembra aqui que, olha, ele me fala a taxa de ocupação que é permitida nesse trecho, e está utilizando só isso aqui, ó. Então você vai batendo o olho aqui, ó, vai conferindo o que vai passar de 30%. Ó, tem esse aqui com 23,9, aqui, ó, que é o maior, olha ali, ó, mas ele pode até 40, então tá ok. Você vai vendo se vai ter, no olho mesmo, você vai vendo se alguma coisa tá ultrapassando aí os 30%. Ó, isso com 27, que tem uma taxa de ocupação maior, mas não passa. Então é só você conferir com a coluna anterior. Você vai falar, putz, a norma autoriza no máximo 40%, eu estou ocupando 26%, está dentro da norma, tá bacana. A seção, né, que é uma seção circular, o eletroduto ele é circular, redondinho. Dividir, isso aqui ele é automático também se ele ultrapassar a taxa de ocupação. Se, por exemplo, nesse trecho tivesse aqui 45%, ele iria pedir para abrir mais um eletroduto em paralelo, né, com esse, para dividir os cabos. Passa parte dos cabos em um eletroduto, parte no outro, e pede para aumentar, né? E aqui do lado tem um status, né, que é simplesmente informando o que aconteceu, ó, sem alteração, né, que você já informou isso. Aqui embaixo já me fala a alteração de 1 para 3/4, que eu vou ter que voltar. Ele até me indicou, ele falou, ó, tá tudo 3/4 aqui, então, ó, eu vou aqui, ó, e altero para 1 polegada, que é os do meu chuveiro ali, ó. Olha lá, ó, pronto. Dimensão existente. Então, só os do chuveiro nessa casa que eu botei de 1 polegada. E aí você vai bater na conferência, olha lá, e vai até lá embaixo, batendo o olho no status. Se tiver ok, sem alteração, tudo com 3/4 polegada, taxa de ocupação dentro dos conformes, né, a parte utilizada, é só você exportar essa planilha aqui, tá? Você clica em exportar e aí depois você vem em aplicar. Aí ele vai te perguntar, você quer exportar ela em Excel, TXT ou DWG? Nesse caso, essa planilha aqui, ó, eu quero exportá-la em Excel, porque depois eu vou anexá-la, né, no nosso memorial descritivo. Só que, só para vocês terem uma visualização aqui, eu vou exportar ela em DWG e também, porque eu já vou deixar ela por fora do nosso projeto, só para vocês verem como é que ela fica. Daquele jeito que vocês viram ali, ó. Primeiro eu vou salvar ela aqui, né, como a planilha de dimensionamento de eletroduto. Eu vou pôr aqui, ó, tabela eletroduto, só para eu ter a referência. Tabela eletroduto, ó. Pronto, aí já vai salvar em Excel, né, em CSV. E aí, em seguida, ele vai gerar para mim, aqui, ó, ele fala aqui, ó, ponto superior esquerdo, escolhe um lugar. Eu vou gerar fora da minha prancha. Ele vai gerar uma tabelinha para mim aqui, ó, olha que bacana. Já, se você quiser depois utilizá-la no projeto, fica à vontade, mas eu não uso porque não, assim, isso aqui é um memorial de cálculo, na verdade, não é uma coisa que vai ajudar o eletricista em si, né? O eletricista não vai ficar lendo isso aqui, só no caso de uma consulta que ele precisa, aí ele vai lá e dá uma consultada, né, no padrão para saber qual que é o eletroduto que ele tem que usar, tá bom? E uma recomendação final aqui, ó, no status ele pode aparecer uma informação chamada diâmetro aumentado. Ele vai aumentar a seção, automaticamente a seção, né, a bitola do eletroduto, caso tenha mais curvas. Então, se ultrapassar um limite de curvas, né, que a norma estipula, a norma manda aumentar a espessura do eletroduto. Isso na curvas e o comprimento do trecho também. Então o programa ele já calcula essa variação e aí vai aparecer um status aqui, ó, diâmetro aumentado. Então só você está ciente que vai ter aumentado o eletroduto ali, talvez de 3/4 para 1, por causa da quantidade de curvas nesse trecho, tá bom? Bom, então é isso, a gente hoje encerra essa aula, uma aula bem simples de gerar esse dimensionamento de eletroduto, gerar esse quadro que depois a gente vai inserir, né, anexar lá no nosso memorial descritivo. E qualquer dúvida que você tiver, é só entrar em contato com o nosso suporte através do chat e também do número de WhatsApp oficial. E lembrando que você pode ler os comentários dos colegas e baixar o material didático também. Nos vemos numa próxima aula, meu querido, e até breve.